Fala pessoal, beleza? Olha lá pessoal, essa é a nossa primeira videoaula aqui do primeiro ano do ensino médio, nossa primeira videoaula de física, e nesse período a gente vai estar tendo essas aulas por videoaulas, né? Porque a gente está precisando ficar em casa. E todas essas aulas, gente, eu vou estar sempre colocando lá no canal, no meu canal no YouTube, beleza? Eu vou passar direitinho para vocês o nome do canal, tal. Vão lá, assistam os vídeos que eu vou passar para vocês. As videoaulas sempre eu vou estar tentando, né, fazer videoaulas mais curtas, mas sem perder nenhum pouco do conteúdo, sem fazer uma boa análise dos conteúdos também, certo? Então, usa essa possibilidade de você poder voltar aos vídeos, pausar, ver mais devagar. Usa bastante essas ferramentas, tá, gente? E lembre-se, não fiquem com dúvidas também. Qualquer dúvida que vocês forem tendo no decorrer das aulas, das videoaulas, vai colocando lá nos comentários, tá? E os exercícios que vocês ficarem com dúvidas, bota lá o exercício que você não entendeu, coloca lá pra gente estar tentando fazer, resolver, beleza? Sempre eu vou estar tentando pegar algumas videoaulas só para resolver exercício, para fixar bem o conteúdo que a gente vai estar vendo aqui, beleza? Olha lá, aula de física, a gente está vendo conteúdo de cinemática, que a gente já estava vendo no colégio, certo? Vamos só lembrar os últimos conteúdos que a gente viu, que já faz um tempinho. Nas últimas aulas, a gente estava estudando o MU, o movimento uniforme, que tem como característica principal a velocidade constante dos móveis, né? Então, um móvel, quando ele está no MU, a velocidade dele é constante, sempre o mesmo valor, certo? A partir disso também, a gente conseguiu determinar uma função que me dá a posição de um móvel a partir de um determinado tempo, que é a função espacial ou função horária, certo? Que a gente escreve dessa forma aqui, a gente vai ver detalhadamente, maravilha? Bom, então como eu disse, no MU, a velocidade do móvel é constante. E como que a gente determina a velocidade do móvel? Como que a gente consegue calcular a velocidade do móvel? É só você lembrar de uma velocidade qualquer. Por exemplo, na maioria das estradas do Brasil, a velocidade é de 100 km por hora. Aí você para e pensa, mas o que significa 100 km por hora? Quando você faz um pouquinho, pensa um pouquinho, você percebe que uma velocidade de 100 km por hora significa que o corpo anda 100 km a cada uma hora, certo? Ou o contrário, cada vez que ele percorre uma distância de 100 km, significa que se passou uma hora, certo? Então a forma como a gente calcula a velocidade média é a relação entre o espaço que um corpo percorre dividido pelo tempo que ele demora para percorrer esse espaço. Ou seja, a gente pode escrever que a velocidade é a relação entre o espaço percorrido, meu ΔS, dividido pelo tempo que ele demora para percorrer esse espaço. Maravilha? Como no MU a velocidade é constante, aqui eu não preciso colocar o M de velocidade média, certo? Porque no MU a velocidade é sempre a mesma. Então, ela não vai fazer diferença eu colocar, não vai fazer diferença eu dizer se é a velocidade média ou não. A velocidade média dele vai ser igual à velocidade dele normalmente. Tudo bem? Maravilha? Bom, a gente consegue, a partir dessa equação, chegar na função horária do meu corpo, na equação espacial, que nada mais é do que essa equação aqui, ó, que ele fala que a posição final de um corpo é a sua posição inicial mais o quanto ele anda, ou seja, mais a sua velocidade vezes o tempo. Pensa assim, imagina que eu tenho um ponto de referência e eu estou a uma determinada distância desse meu ponto de referência. Se eu andar uma determinada velocidade me afastando desse ponto de referência, a minha posição final vai ser a posição que eu já tinha mais o quanto eu andei. E é exatamente isso que está sendo expresso nessa fórmula. Olha lá, a minha posição final é a minha posição inicial mais o quanto eu andei, a velocidade vezes o tempo. Certinho? Foi isso que a gente viu nas últimas aulas, né? A gente até aprendeu a determinar a posição e tempo de encontro de dois móveis, né? Eu te dou a função espacial de cada um dos móveis e pergunto para você, em qual tempo, em que instante eles se encontram?
a gente só precisa igualar as duas equações espaciais dele, né? Porque quando eu igualo as duas equações espaciais de dois móveis, eu estou determinando em qual ponto eles vão estar no mesmo lugar, certo? Só que é o seguinte, se a gente olhar para essa equação aqui, ela nos lembra uma equação na matemática, que é a equação do primeiro grau, ou seja, ou melhor, a função do primeiro grau. A função do primeiro grau, a forma geral dela, tem essa cara aqui, ó. F de x ou y, né? F de x é igual a x mais b. Vocês vão ver com calma nas aulas de matemática como que vocês vão estudar com mais calma a função do primeiro grau, a função do primeiro grau, a função do segundo grau, certo? Mas só aqui para ajudar a gente, duas coisinhas. Esse cara aqui, ó, que é o x, é o que a gente chama de variável. É o cara que muda. Para cada valor de x eu tenho uma função, eu tenho um valor de f de x, certo? Lembre-se, vocês vão ver com mais calma nas aulas de matemática. Eu só quero pegar dois pequenos pontos aqui na minha função do primeiro grau. Que são quais? Ó, vamos lá. O x é a minha variável. O cara que multiplica a variável, ou seja, o cara que multiplica o x, é o que a gente chama de coeficiente angular. E a gente já vai ver por quê. E esse cara aqui, ó, que não multiplica ninguém, que ele está sozinho, que a gente chama de termo independente, é o nosso coeficiente linear. E a gente já vai ver por quê. Tudo bem? Olha só. Compara essa equação com essa equação aqui. A função horária do NU. Olha lá, a gente tem que a nossa variável é o tempo. E olha lá, o tempo está aqui. Quem multiplica a variável é o coeficiente angular. Então, quem está multiplicando o tempo é o coeficiente angular. Então, o V é o meu coeficiente angular. Certo? Então, nessa minha equação aqui, a velocidade é o coeficiente angular. Calma que a gente já vai entender por que se chama coeficiente angular. E o cara que está sozinho, a gente chama de coeficiente coeficiente linear, e é o S0. E a gente já vai entender por quê. Tudo bem? Bom, olha só. A função do primeiro grau, a equação do primeiro grau, se a gente fazer um gráfico dela, a gente vai ver que toda equação do primeiro grau determina um gráfico que é uma reta que ela vai ser crescente ou decrescente. Quem que vai determinar se essa reta é crescente ou decrescente? O coeficiente angular, o valor do A. Por quê? Olha lá, imagina que eu tenho a reta lá. Se a reta é crescente, significa que o ângulo de inclinação dela é positivo. Porque o ângulo que eu pego é esse daqui, ó. Reta assim, ó. Uma reta constante, reta crescente, ó. Tá vendo que eu estou mudando o ângulo? Esse ângulo aqui, ele está relacionado diretamente com esse cara aqui, o cara que multiplica a variável. Quanto maior o coeficiente angular, maior a inclinação do meu gráfico. Quanto menor o meu coeficiente angular, menor a inclinação, podendo até ser zero. Se ele for negativo, significa que o meu gráfico é decrescente. Certo, gente? Maravilha? Então, quem determina se o meu gráfico vai ser crescente ou decrescente é o coeficiente angular, que nesse caso aqui será a velocidade. A velocidade que vai dizer se o meu gráfico é crescente ou decrescente. Velocidade positiva, gráfico crescente. Velocidade negativa, gráfico decrescente. Certo? E quanto maior o valor, mais inclinado é. Então, quanto mais positivo for, mais inclinado é. Quanto mais negativo for, mais inclinado no sentido decrescente. Certo, gente? Então, vamos lá. Vamos fazer o gráfico dessa função. Essa função aqui relaciona a posição final do móvel com o tempo. Então, o gráfico será dessa forma. S, posição pelo tempo. Tudo bem, gente? Maravilha? Bom, como eu disse a vocês, se isso daqui é uma equação do primeiro grau, essa equação ela vai determinar uma reta, certo? Se a inclinação, se a velocidade for positiva, esse meu gráfico é crescente. E como que a gente chama o movimento, como que a gente nomeia um móvel que tem uma velocidade positiva? Como que a gente caracteriza esse movimento? É um movimento progressivo. Todo movimento que tem velocidade positiva, a gente dá o nome de progressivo. Beleza?
Olha só, gente, na matemática vocês vão ver isso com calma, né? Ó, quando eu falo da inclinação, o ângulo da inclinação é esse ângulo aqui, ó. Imagina que eu passe uma reta aqui, ó, paralela ao eixo T. O ângulo que o meu gráfico faz com essa reta paralela ao eixo T é o ângulo de inclinação da minha reta. E a velocidade, o coeficiente angular, vai ser calculado como a tangente desse ângulo. Calma, você vai ver isso com mais calma ainda nas aulas de matemática, tá? Eu só estou colocando aqui para não parecer que eu tirei do chapéu, certo? Então, eu só quero que vocês entendam. A velocidade, se a velocidade for positiva, a inclinação do meu gráfico vai ser crescente, vai ser positiva a inclinação. Se a velocidade for negativa, ou seja, um movimento retrógrado, a inclinação do gráfico vai ser dessa daqui, ó, vai ser decrescente. Tudo bem? Certo? E o S0? E qual o papel do S0? Ah, beleza, ele é o coeficiente linear. Mas o que significa ser o coeficiente linear? Significa o seguinte: quando você bate o olho nessa equação aqui, bateu o olho nessa equação, você vê um número sozinho aqui. Esse coeficiente linear, ele é exatamente o ponto onde o meu gráfico cruza o eixo vertical. Ou melhor, numa linguagem mais matemática, é o local onde o meu gráfico cruza o eixo das ordenadas. Então, ó, o gráfico aqui azul cruzou o meu eixo das ordenadas bem aqui nesse ponto. Então, esse ponto aqui, ó, é a posição inicial dele. Porque o gráfico não é de posição pelo tempo. Então, quando o tempo for zero, aqui, qual que vai ser o valor da posição inicial? Esse aqui. Né? Se você substituir zero aqui no meu t, na minha equação aqui, ó, substituir zero aqui, eu vou ter v vezes zero, dá zero. Você vai sumir esse termo, sobrando que o s de zero é igual a s0. O s de zero é quando o tempo valer zero. A mesma coisa aqui. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo, ó. Vou apagar esse gráfico, esses dois gráficos. Então, ó, movimento progressivo, o gráfico de posição pelo tempo é crescente. Movimento retrógrado, o gráfico de posição pelo tempo é decrescente. Certo? Vou pegar um exemplo só para a gente entender melhor. Seguinte, ó, imagina que eu pegue uma função horária, uma equação espacial, que é essa daqui, ó. Vou inventar da minha cabeça, tá? Deixa eu pegar os canetas. Vou inventar da minha cabeça. Vamos supor que um corpo A, ele tenha essa função horária. 2 mais 5t. Só de bater o olho para essa equação, eu já consigo determinar a posição inicial e a velocidade. Olha lá, a posição inicial dele, se essa equação estiver no sistema internacional, a gente tem que a posição inicial é 2 metros e a velocidade é 5 metros por segundo. Certo? Porque ó, o cara que multiplica a variável é a velocidade e o cara que está sozinho é a posição inicial. Vamos fazer o gráfico. O gráfico, então, como eu estou com a equação da posição pelo tempo, o gráfico é de posição pelo tempo. Aqui, ó, posição medida em metros, tempo medido em segundos. Certo? Bom, esse meu gráfico aqui é positivo, então eu já posso fazer assim, ó. Tudo bem? E esse meu ponto aqui, quem é esse meu ponto aqui? Esse meu ponto aqui é o S0, 2. Certo? Aí você pode colocar um outro ponto, por exemplo, quando o tempo for 1 segundo, quando o tempo for 1, ó, 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Então a posição dele vai ser 7. Mais ou menos, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Bom, esse gráfico ele não está feito em escala, né? Quando aqui o tempo for 1 segundo, o valor da posição será 7. Certo? Olha lá, a partir do gráfico eu montei, ou a partir da equação espacial, eu montei o gráfico. E se fosse o contrário? Se ele me desse o gráfico e pedisse para eu determinar
a equação espacial? Simples. A gente vai fazer a análise daquele gráfico que eu tinha antes. Vamos lá, vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu pensar um exemplo bacana para a gente fazer. Bom, vou desenhar aqui o meu gráfico, porque a gente vai determinar agora a equação espacial a partir do gráfico. Então eu tenho o meu gráfico aqui, ó, de posição pelo tempo, certo? E sei lá, vou colocar algo do tipo assim, ó. Em que aqui vai ser o meu, sei lá, 8. E aqui no 1, aqui no 1, que eu vou dizer aqui no 1 a posição vai ser 6. Eu dou 2 pontos assim, certo? Vamos determinar esse gráfico aqui, certo? Vamos lá. Posição inicial a gente já sabe qual que é. Posição inicial eu bato o olho e já sei, ó. Posição inicial é 8. S0 é igual a 8. Beleza? Já determinei. Então o meu gráfico vai ser S de t igual a 8, mais, falta determinar a velocidade. Como que a gente vai determinar a velocidade? Olha lá. Velocidade não é ΔS sobre meu ΔT? Certo? Quanto que ele andou de, ó, em 1 segundo ele foi da posição 8 para 6. Ou seja, a posição final dele, 6, menos a posição inicial, 8. Em quanto tempo isso? Em 1 segundo. Ou seja, a velocidade dele é de menos 2 metros por segundo. E tem que ser menos 2, né? Porque, olha lá, o gráfico é um gráfico decrescente, portanto, é um movimento retrógrado. Portanto, a velocidade é negativa. Acabou, né? Porque agora eu substituo esses valores ali, eu tenho que a posição, que a equação espacial desse cara vai ser 8 menos 2t. Certo, gente? Tudo bem? Sem segredo, né? Não tem muito segredo. Então, olha que legal. Com o gráfico, eu já consigo determinar a velocidade dele e a posição inicial dele. Eu consigo determinar a equação espacial dele. Certo? Então, eu consigo dizer onde que ele vai estar em cada tempo. Certinho? Outro gráfico que a gente estuda na cinemática é o gráfico da velocidade. Agora, daqui em diante é bem tranquilo. Por quê? A velocidade no MU não é constante. Ou seja, ela vai ser constante ou positiva, ela vai ter um valor acima aqui do eixo, ela vai ser positiva, ou ela sempre será negativa. Então aqui a gente tem um movimento progressivo, ó, de bater o olho eu já sei que é progressivo, e aqui eu já bater o olho, eu já sei que é retrógrado. Certo? Não tem muito segredo. Por fim, o último gráfico que a gente estuda é o da aceleração. Bom, mas a aceleração a gente vai ver, a aceleração é o quanto que a velocidade muda por unidade de tempo. O quanto que ela aumenta ou o quanto que ela diminui. Mas no MU a velocidade é constante. Portanto, a velocidade não muda. Portanto, não tem aceleração. Logo, a aceleração sempre vai valer 0. Então, eu vou até escrever aqui, ó, a aceleração sempre igual a 0 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração. Certo, gente? Tudo bem? Então, aqui a gente fez uma análise, ó. Batendo o olho nesse gráfico aqui, eu já posso dizer, retrógrado, qual a velocidade? Pô, 6 menos 8 menos 2, dividido por 1, menos 2 metros por segundo. Qual a posição inicial? 8. De bater o olho no gráfico. Bato o olho nesse gráfico aqui, eu determino qual a velocidade dele. E mais uma coisa, ó. Bom, a aceleração, o gráfico da aceleração no MU é sempre 0. É sempre constante igual a 0. Agora, vamos voltar aqui para esse gráfico, gente. O gráfico de velocidade pelo tempo é muito importante. Pelo seguinte, todo o gráfico de velocidade pelo tempo, ele me dá uma informação além dessa de dizer, a velocidade é positiva ou negativa. Qual a informação que ele me dá? Pega o seguinte, ó, pega 2 instantes nesse meu gráfico. Como assim 2 instantes? 2 tempos. Certo? O tempo T1 e o tempo T2. Ou, tempo T2. Vou pegar aqui, tempo T2.
certo? Todo gráfico, todo e qualquer gráfico de velocidade pelo tempo, só no gráfico de velocidade pelo tempo, a gente consegue determinar o quanto que um objeto andou, qual o espaço que ele percorreu, qual a distância que ele andou. Como? Olha só, eu marquei esses dois tempos, né? Vamos supor que eu queira determinar o quanto que esse objeto andou do tempo t1 até o tempo t2. Certo? Bom, a gente sabe que para determinar o quanto que um corpo anda, se a gente conhecer a velocidade dele, o quanto ele ficou andando com essa velocidade, a gente determina o espaço que ele percorreu. Como assim? Vamos lá. Um corpo que está com uma velocidade de 2 km por hora. Em 1 hora ele anda quanto? 2 km. Em 2 horas? 4 km. Em 3 horas? 6 km. Qual é uma continha que a gente faz na nossa cabeça? A gente pega a velocidade e multiplica pelo tempo. Lembra, né? Ó, VT é o espaço percorrido. Certo? Só que olha que interessante, gente. Toda vez que eu tenho gráfico, o que o gráfico de velocidade pelo tempo me dá? Olha só. Se a gente fosse calcular a área delimitada aqui, ó, que eu pintei, essa área, como que a gente calcularia? Você olharia e falava, isso daqui é um retângulo. Maravilha. E a área desse cara, como que a gente vai calcular? A área desse cara é esse trecho aqui, ó, é a base vezes a altura. Sim ou não? A área de um retângulo é base vezes a altura. Então tá bom. A base desse cara é T2 menos T1. O que é T2 menos T1? ΔT. Então, base vezes altura. Eu vou ter V vezes ΔT. E o que é V vezes ΔT? Não é o espaço percorrido? É exatamente o espaço percorrido. Então, ó, para todo gráfico de velocidade pelo tempo que você tiver, a área abaixo dele, a área abaixo do gráfico de velocidade pelo tempo e só para o gráfico de velocidade pelo tempo, a gente diz que é numericamente igual à área de um gráfico de velocidade pelo tempo é numericamente igual ao espaço percorrido. Então não esqueça isso, certo? Não esqueça isso. Olha só, então o que a gente viu? A gente consegue determinar, olhando pelo gráfico de S por T, a gente consegue determinar se o movimento é progressivo ou retrógrado, qual a sua velocidade e qual a sua posição inicial. E olhando para o gráfico de velocidade pelo tempo, a gente consegue determinar se o movimento é retrógrado ou progressivo. E a gente consegue determinar também o quanto que ele andou. Da mesma forma como eu consigo determinar o quanto que um objeto anda aqui, eu consigo determinar aqui. Certinho, gente? Essa é a nossa aula de análise gráfica. Beleza? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Certinho, gente? E aguardem pelas próximas aulas. Grande beijo, um abraço!